Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de estudo. Hoje vamos falar sobre João 3, capítulo 3, tá? Ele fala assim que Jesus instrui Nicodemas acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemas: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondendo disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz venha ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia, estava ali com eles e batizava. Ora, João Batista também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele é batizado e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Pois mesmo que sois testemunhas do que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, é aquele que vem da terra, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida.
O Pai ama o Filho e em todas as coisas entregou suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre os que permanecem. Antes de começar a explicar a palavra de Deus, né, para vocês, e explicar e por aquilo que Deus ministrou no meu coração, eu quero fazer uma oração por vocês. Meu Deus, meu Pai, gratidão, Senhor Deus, por mais de estar na tua presença. Peço seu entendimento, sabedoria sobre a tua palavra, que aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, possam entender a tua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha em conta de cada um. É o que eu te peço, Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para os primeiros tópicos, né? Um deles é que é preciso nascer de novo, né? Aqui Jesus estava explicando para Nicodemos que é necessário que a gente nasça de novo, né? Na água e no Espírito, né? Que é o segundo tópico, falando sobre isso. E aqui ele fala que é necessário que a gente se batize nas águas. Por quê? Porque quando João estava aqui, ele estava falando arrependei-vos, porque é chegada a hora, né? Então arrependei-vos, né? Arrependei-vos. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Deus nos convida a arrependimento, para que a gente possa se arrepender, né? Dos nossos velhos homens e se batizar e viver uma nova criatura. Porque assim como na palavra de Deus, de que Jesus está falando, né? Que não tem como a gente nascer do ventre da nossa mãe de novo. Mas a gente nasce de novo quando a gente desce as águas, né? Reconhece quem é Jesus Cristo. E por que ele vem aqui, né? Quando nós cremos que Jesus, né? Vem aqui para nos ensinar a ser melhores, para que a gente possa ter a salvação. Aqui é bem claro que é necessário o quê? O batismo. Por que é tão necessário? Porque você precisa morrer o seu velho homem e viver uma nova criatura. A partir do momento que você toma a sua decisão de batizar, é a melhor decisão que você tem da sua vida. E você não pode voltar atrás. Por quê? Porque se você realmente está arrependido das coisas erradas que você fez, você tem que renovar a sua vida, mudar o seu estilo de vida, né? Em todas as áreas. E isso é um decorrer da sua vida, tá? Com Deus, buscando Deus, lendo a palavra de Deus, você vai crescendo e conhecendo a palavra de Deus. E conforme você conhece, você vai mudando com o Espírito Santo de Deus te ajudando, né? Então, o segundo tópico, como eu falei, é a água e no Espírito, né? Que é no 5, versículos 5 e 6, que ele fala que Jesus fala, na verdade eu digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Aí ele explica. O que é nascido da carne é da carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. Por isso que é necessário, né? Que a gente desce as águas, para que a gente se renova, mude a nossa vida, toma a decisão ali naquele momento e mudança de todos os dias na nossa vida. Não que a gente vai mudar de uma água pro vinho, eu me desci nas águas e mudei minha vida e eu não sou uma outra pessoa. Não. Todo dia é um renovo na nossa vida, a gente tem que mudar sempre alguma coisa, tem alguma coisa que tem que ser transformado na nossa vida, né? E quando a gente desce as águas, não só quando a gente desce as águas, mas quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente tem esse batismo do Espírito Santo de Deus, a gente tem revelações do céu, né? E o quarto tópico temos que crer em Jesus Cristo, né? Que é o versículo 11 e 12, né? Que ele fala, na verdade, eu digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitamos o teu testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creres, não crereis se vou falar das coisas celestiais. Então, se Jesus chegasse aqui na terra e já falasse das coisas do céu, ninguém ia crer. Porque ele já não tá querendo nenhuma das coisas daqui da terra, né? Quanto mais as coisas de Deus. Então ele fala que é necessário você crer, né? Aqui no versículo 20, que é o quinto tópico, ele fala assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, né? E o que ele fala? Não fazer, que aquele que faz o mal aborrece a luz. Tudo que a gente faz de errado aborrece quem é nosso Deus. Porque essas coisas do mundo, da carne, os nossos pecados, isso entristece o coração de Deus, né? E automaticamente a gente está sendo inimigo de Deus, não amigo, né? E no sexto tópico, quem pratica a verdade, lá no versículo 21, ainda continuando o versículo, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitos em Deus. Então, é necessário a gente praticar a verdade, fazer o certo, procurar o mais possível, não errar, fazer o certo, né? Tudo, se afastar da aparência do mal, das coisas que a gente sabe que vai entristecer o coração de Deus. Tudo isso nos afasta da presença de Deus. O sétimo tópico fala, nada podemos fazer se não for dado. Não dá pra gente fazer mais nada nessa vida se não for dado pra gente, que tá no versículo 27 e 28, ele diz assim, Jesus respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo,
mas sou enviada diante dele. Então, João Batista, ele já avisava, eu não sou Cristo, eu só sou enviado dele. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é aquele que vai batizar com o Espírito Santo de Deus. Então, aqui ele tem um reconhecimento, né, de que ele não era nada. Ele só estava cumprindo o que Deus fez, né, que enviou ele, para que ele proclamasse o arrependimento, para que as pessoas mudassem sua maneira de agir, de caminhar, para que recebesse a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, ele já estava preparando o caminho de Jesus, né? E o oitavo tópico, fala assim, João fala sobre Jesus e quanto ele é superior a ele, né? No versículo 29 ao 31, ele diz aqui assim, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. E aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ou seja, ele estava reconhecendo que Jesus, ele é sobre todos. Ele não era nada. Ele nascido da terra, né? Mas Jesus não, ele vem do céu. Ele vem lá da casa do Pai. Então, ele sabia o que era, né? Tudo sobre. Então, João aqui estava deixando bem específico. Eu não sou nada, eu só estou cumprindo, né, o meu chamado. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, lá em 33 ao 36, fala assim, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, que Deus é claro. Se a gente não tem o reconhecimento de Jesus Cristo, a gente vai ter a ira de Deus. A gente não vai morar na glória. Por quê? Porque se a gente não consegue crer naquilo que está aqui na terra, quanto mais as coisas do céu. Como eu posso falar para uma pessoa sobre a vida eterna, sobre como é o céu, tudo, se ela não acredita nem nas coisas que estão aqui na terra? Então, Jesus, ele estava ensinando aqui, e João Batista também, né? Que a gente precisa crer em Jesus Cristo. E para que ele veio fazer aqui? Qual foi o motivo dele estar aqui? É isso, para que nós aprendemos que João Batista falava sobre as coisas da terra porque ele veio da terra, mas Jesus não, ele veio do reino. Ele veio lá, saiu do lado do Pai, para vir aqui como homem, para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Então, é sobre isso que a palavra de Deus, ele deixa claro, né? Que nós somos falhos, somos pecadores, mas Jesus, ele tá aí para nos ensinar todos os dias a caminhar corretamente. É isso que eu queria deixar a palavra para vocês. Espero que vocês gostem desse estudo. Que Deus abençoe o seu dia. Beijo no seu coração e quero fazer uma oração de agradecimento, né? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela essa palavra que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, se renovar e fazer a Tua vontade, Pai. E aqueles que não Te conhecem, Pai, que ainda não se batizaram, que eles podem reconhecer que o Senhor é o único suficiente Salvador. E não há vida a outro lugar além de Ti. Por isso eu peço, Senhor Deus, fala com eles, Senhor, cada um, Senhor, toca no coração, que o Espírito Santo de Deus toque cada um, Senhor, nessa noite, ou nesse dia ou na tarde. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.